capítulo 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus voltará. Glória a Deus. Mateus, capítulo 24. Vamos ler do verso 1 até o verso 14. Mateus 24, do verso 1 ao verso 14. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra que lemos nesta hora, Pai. Pedimos a inspiração do Teu Santo Espírito, para que podemos, iluminados pelo Teu Santo Espírito, entender, Senhor, esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados, esse é um dos temas mais tratados na Bíblia, em especial no Novo Testamento. De Gênesis a Malaquias, nós temos aproximadamente 300 citações sobre a vinda de Jesus como o Emanuel, o Deus que veio à terra e que morreu por nós. De Gênesis a Apocalipse a gente tem cerca de 300 citações. Mas no Novo Testamento, sobre a segunda vinda de Cristo, nós temos aproximadamente 2.400 citações desse texto. Então, a Bíblia trata com relevância a segunda volta de Jesus Cristo. É um assunto muito distorcido e é um assunto que requer alguns posicionamentos e nós precisamos saber, conhecer e termos o posicionamento bíblico. Muitos falsos mestres, eles negam que Jesus voltará.
Você já deve ter ouvido algo sobre isso por aí. Outros se enganaram ao longo da história, marcando uma data para que Jesus voltasse. Já marcaram data, já marcaram local e se frustraram, porque Jesus disse que daquele dia, hora, só o Pai que está nos céus, né? E muitos marcaram a data, esperaram, mas não aconteceu essa data. Mas há também aqueles que creem na volta de Jesus. Eu creio que nós, todos os que estamos aqui, cremos na volta de Jesus. Mas a gente vive como se não acreditássemos nessa volta de Jesus. A gente canta, a gente se emociona, mas nos falta intensidade para esta volta de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles fazem uma pergunta ao Senhor: quando isso se dará e que sinais haverá da sua vinda? Ah, como nós gostaríamos de poder dizer: a vinda do Senhor vai ser em 2030, ou a vinda do Senhor vai ser em 2025, não é? Quantas previsões caíram por terra no ano 2000? Quantas pessoas diziam que 2000 ano o mundo não passaria? Nós já estamos em 2024, não é? E caminhando. Nós não sabemos. E a Bíblia, ela não nos permite saber. E eu aprendi uma coisa: aquilo que a Bíblia não me permite saber, eu não quero saber. Eu vejo tanta gente querendo descobrir o que a Bíblia não diz. Eu não vejo necessidade. Se você me perguntar algo que a Bíblia não diz, eu vou dizer para você: eu não sei, porque a Bíblia não diz. Mas eu não vou querer criar explicações para aquilo que a Bíblia não quer explicar com relação ao reino de Deus, com relação à volta de Jesus Cristo. O que nós sabemos é que nós não temos o dia, não temos a hora em que a vinda de Jesus Cristo irá acontecer. Jesus Cristo falando aos seus discípulos em Mateus 24, e vale a pena você ler esse capítulo depois em casa, e no verso 14, ele diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações, e então virá o fim. Jesus morreu para resgatar a humanidade. Jesus não morreu para condenar a humanidade, mas Jesus morreu para resgatar. É através da morte de Cristo que nós temos acesso a Deus. E a volta de Jesus, ela primeiro é marcada pelo derramamento da graça. E o que é o derramamento da graça? É o tempo do Senhor. Quanto mais tempo o Senhor concede à humanidade, é mais graça derramada sobre a humanidade para que ela se converta. Você lembra quando João Boanerges pede a Jesus: Senhor, Jesus chega a uma cidade e não consegue realizar milagres por causa da incredulidade do povo, e João diz: Senhor, vamos orar para que desça fogo do céu para destruir todos eles? Quantas vezes a gente diz: Senhor, volta logo, Senhor, para acabar com tudo isso. Volta logo, Senhor, para acabar com essa imoralidade, para acabar com esse... Volta, Senhor. Mas a graça do Senhor, ela é grande. O Senhor, a porta da graça, ela está aberta, e estará aberta até o dia da volta. No dia da volta ela fecha. Mas até o dia da volta, o momento da volta de Jesus, a porta da graça está aberta. E o Senhor nos mostra isso. A igreja tem vivido tempos que tem se mostrado
na direção daquilo que o Senhor tem feito. Alguns sinais que mostram a volta de Jesus. A volta de Jesus, ela será marcada por tribulação. A vinda de Cristo, ela será precedida por um tempo de profunda angústia e dor. Esse tempo é ilustrado como o tempo do cerco de Jerusalém, onde o povo foi encurralado pelos exércitos romanos e foram mortos à espada. Esse tempo será abreviado por amor dos eleitos. A igreja do Senhor, ela tem passado por um tempo de tribulação. E cada vez mais nós queremos que o mundo ame a igreja, mas a palavra do Senhor é que quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais o mundo vai odiar a igreja e não amar. A gente não deve estranhar porque o mundo não gosta da igreja. É profético, não é? O mundo não vai entender isso, não vai fazer isso. Mas o tempo, este período, ele será marcado também por um período de apostasia. É um período de esfriamento da fé. A apostasia, ela é significativo que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda. Veja nesse capítulo, os versos 23 até o verso 26 do capítulo 24. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não aceiteis. Porque assim como o relâmpago que nasce no Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Né? Então, o texto, vai falar, e Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. O amor pelas coisas do Senhor, o amor pelas coisas de Deus. Nós veremos uma grande mistura, e nós já temos visto um grande sincretismo, que é uma mistura de religiões, e as pessoas dizendo, olha, não importa, o que importa é adorar o Senhor. Olha, não é o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu não posso me afastar deste caminho, desta verdade e desta vida que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então eu não posso me afastar de tudo o que é ensinamento de Cristo. O verso 12 diz, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Eu sempre oro ao Senhor que eu não esteja entre esses quase todos, que o amor vai esfriar. Sempre peço ao Senhor, pastor Hélio, que eu não esteja entre esses. Por isso que eu prefiro acreditar no outro, acreditar na recuperação do outro, acreditar na transformação do outro, acreditar que Deus pode todas as coisas, porque eu tenho muito medo
de que o amor no nosso coração esfrie, que o amor no nosso coração nos distancie da nossa fé, nos distancie de Cristo. Porque a época que antecederá a volta de Jesus, ela será uma época, e tem sido, de grande depravação moral. A iniquidade vai se multiplicar, o amor esfriar. Se você for observar o que nós temos visto nas últimas décadas, nós temos visto coisas que nós jamais imaginaríamos. Os que têm um pouquinho mais de década estão vendo coisas que jamais imaginariam que veriam. Coisas que são tidas como normal e que cada vez querem normalizar mais, botando tudo de cabeça para baixo. Tudo de cabeça para baixo. Me lembro, li no livro essa história, e nunca mais esqueci, já contei algumas vezes, já faz algum tempo que eu não conto. Vale a pena contar de novo. Uma loja nos Estados Unidos, uma loja de magazine, tipo uma Ferreira Costa, uma loja de variedades que vende tudo. Essa loja foi assaltada. Só que, curiosamente, os ladrões não levaram nada daquela loja, Wellington. O que é que os ladrões fizeram, Camila? Eles mudaram os preços de todas as coisas. Então, quando a loja foi aberta, na segunda-feira, e as pessoas entraram para comprar e elas se surpreenderam. Então, imagina você comprar uma televisão de 40 polegadas por R$500. Imagina você comprar uma geladeira duplex, frost free, que tira água sem abrir a porta, que fala com você, por R$150. Né? Imagina você, aquele ar-condicionado do seu sonho, no meio do calor que a gente está vivendo hoje, você chegar lá e ver R$20 no ar-condicionado. O povo endoidou, né? Foi pior do que a inauguração de um supermercado que está tendo por aí. O pessoal endoidou, até a loja se dá conta do que estava acontecendo. Aí você ia lá, pegava uma caneta, R$1.200. Você pegava um relógio simples, né? R$10.000. Ou seja, alguém entrou naquela loja, trocou os valores. O que tinha valor passou a não ter, e o que não tinha passou a ter. Esse é exatamente o momento que nós estamos vivendo da nossa sociedade. Alguém entrou na nossa loja e trocou os nossos valores. Alguém está querendo passar para os nossos filhos valor que não é valor, é um contravalor. E estão mudando tudo. E a tendência não é melhorar. Porque a Bíblia já nos fala disso. Nós vamos ver, né? Tinha um garoto na internet que dizia... Vovó dizia, menino, tu vai ver coisa, menino, tu vai ver coisa, menino. Tu vai ver coisa. Nós vamos ver coisas, irmãos. Coisas que nós não imaginamos, que o fim dos tempos está aproximando. Jesus está voltando, não é? Jesus está voltando. A violência, as cidades, elas têm se tornado campos de batalha. As cidades dominadas pelo crime. Cidades onde quem comanda é o crime. Onde já se viu isto? As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Sinais que o juízo de Deus está se aproximando.
As guerras, elas só têm aumentado. E se imaginava que com o passar do tempo o mundo ia viver uma paz que não teria problema. Nós jamais imaginamos a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Não, isso era bem longe da gente. Hoje quem é que não teme uma terceira guerra mundial? A gente está vendo guerras aí, porque um quer invadir o território do outro. Coisas que não se imaginaria no século 21 tem acontecido. Aliás, o século 20, ele foi batizado como o século das guerras. Século 20, não está tão longe da gente, né? Mas está acontecendo. E meus queridos e amados, e os terremotos? A Bíblia fala que haverá terremotos. Um número que eu achei bastante interessante é que de 1890 a 1930 houve apenas 8 terremotos medindo 6,0. De 1930 a 1960, já houveram 18. De 1960 a 1979, 64 terremotos catastróficos. De 1980 a 1996, mais de 200 terremotos aconteceram. Então, a gente só tem visto uma escala crescente e o mundo se reunindo para discutir o acordo de ecologia, disso, daquilo, e as coisas só pioram. Mas Jesus voltará. E como será a volta de Jesus? O versículo 27 do capítulo 24. Coloca aqui para a gente, por favor. Versículo 27. A volta de Jesus será repentina. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Cristo virá como um relâmpago, é como um piscar de olhos, o faiscar de uma estrela, é algo repentino, ninguém poderá se preparar para a última hora. Ah, pastor, quando eu souber que Jesus está voltando, eu me preparo. Não vai dar tempo. É um abrir e fechar de olhos. Quando o noivo chegar, lembra da parábola das virgens? O noivo vem aí. Quando o noivo chegar, vai ser tarde. Será repentina, será gloriosa. A vinda do Senhor será gloriosa. Veja o que nos diz o verso 30. O verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Ela será uma volta repentina, ela será uma volta gloriosa. E também, você vai dar um aleluia maior agora, ela será uma volta vitoriosa. Veja agora o verso 31. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade da terra.
ela será uma volta vitoriosa. Ela será repentina, ela será gloriosa e ela será vitoriosa. E nós estaremos presentes nesse dia. A volta do Senhor, ela tem sido precedida por avisos claros, os avisos estão aí. Ela será imprevisível, ela será inesperada. E olha, quando o Senhor voltar, num abrir e fechar de olhos, e aí tudo terminou. Aí será concluído. Jesus contou uma parábola do servo fiel e uma do servo infiel. Aquele que não esperava o dia que seu Senhor voltaria e agiu de forma que não estava nem aí. E o Senhor voltou e baniu aquele seu servo da sua presença. Mas aquele que se preparou, aquele que preocupou-se com a volta do Senhor, aquele que não disse, o meu Senhor vai demorar, o Senhor foi. Quando eu falo sobre a volta de Jesus, e hoje a gente quase não vê, mas antigamente a gente via muito, professor Adiel, nos muros, Jesus está voltando, você está preparado? Ou Jesus vem, prepara-te. Eu não gosto muito dessa expressão, prepara-te, está preparado, porque eu creio que a melhor preparação que a gente precisa para a volta de Jesus é aceitá-lo e recebê-lo como Senhor da nossa vida. Essa é a preparação. Se você aceitou Jesus, essa é a preparação. Agora, se você aceitou Jesus, você precisa viver como um discípulo de Cristo. Você não pode viver como quem não aceitou, porque aí a Bíblia diz que o fruto a gente conhece, a árvore, né? Então você precisa avaliar isso. Mas, meus queridos irmãos, este livro que tem passado os séculos, este livro que é a revelação de Deus, ele diz que Jesus voltará. Se alguém diz, isso é invenção de crente, isso é conto da carochinha, não sei nem se existe mais essa expressão hoje. Isso é conto da carochinha, isso é lenda. Isso é lenda. Eu já escuto essa lenda faz tempo. Pois é. Quando o dia chegar, Michele louvou. Quando o dia chegar, né? Quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar, né?